Vamos para o Kitao Masayoshi. Dentre todos os autores que a gente vai falar aqui no módulo 1, o Kitao Masayoshi é o meu favorito, que não sei porquê, fala-se muito pouco ou quase nada desse cara. Se temos um Hokusai hoje que fez o mangá de Hokusai, foi por causa do Kitao Masayoshi. Vamos falar sobre ele. É o seguinte, o Kitao Masayoshi foi um artista de ukiyo-e. Ele, como eu falei, ele inspira o Hokusai, né, a fazer seus desenhos. E o Kitao Masayoshi ele tinha uma visão muito diferente do que era a visão convencional do ukiyo-e. O Masayoshi ele falava assim que a arte que ele fazia representava o espírito e não sua forma ou beleza. Então ele cria um estilo chamado Ryakuga Shiki, ou um desenho sucinto, ou um desenho abreviado, um desenho muito rápido, um desenho breve. E aí era um desenho de pouquíssimos traços, era pouca coisa assim, vamos lá, 3, 4 traços, até menos, ele fazia a forma do animal, do objeto que ele queria representar. O desenho não era muito rígido, era mais livre, era mais fluido a parada. E esse estilo de desenho é o que vai influenciar o Hokusai com o seu mangá. O mangá é um desenho caricatural, é um desenho esboçado, sabe? Ele pega o conceito do Ryakuga Shiki, do Masayoshi, muda, incorpora mais elementos e pluf, faz o Hokusai mangá. Olha para vocês verem o estilo de desenho do Ryakuga Shiki. Aqui, ó, você vê que o desenho é mais movimento, é mais fluidez, não é um negócio rígido. Você vê a pessoa curvada, ó. Isso aqui é uma linha, isso aqui é outra. São poucas linhas que ele faz o desenho que é rico em movimento. Quando a gente chegar na parte do Hokusai, eu vou mostrar que o Hokusai ele tem uma série de desenhos que é muito parecido com isso aqui. São pessoas, tipo, dançando, são pessoas se movimentando com muita fluidez. Outra, olha só como que é interessante o desenho do Ryakuga Shiki. Pouquíssimas linhas. Aqui tem uma linha aqui, outra linha aqui, isso aqui, essas partes. Sabe, é muito simples, é muito sucinto, de fato, é abreviado, é um negócio rápido. É um negócio que é mais a ideia da figura do que propriamente sua forma. Outros, os animais que ele desenhava era maravilhoso. Depois vocês pesquisem aí na internet. Tem um tigre dele que é tipo um negócio redondo, a patinha, orelhinha, acabou. Só isso, só isso. É lindo, é maravilhoso. Isso aqui dá pra fazer. Isso aqui é tipo fazer tatuagem, sabe? É aquele desenho clássico de fazer tatuagem que é moda, assim. Tem os tatuadores coreanos que fazem uns desenhos bem bonitinhos. Papo, isso aqui a baita imagem de tatuagem, os animaizinhos dele, né? O Choju Ryakugashiki, né? O Choju são os desenhos dos animais, as representações de animais, né? Dentro do Ryakuga Shiki. Mas ele também trabalhava com literatura, né? Fazendo desenhos para livros literários. E ele não era um cara que, ai, ele faz o Ryakuga Shiki porque não sabe fazer arte, não sabe desenhar porra nenhuma. Olha esse desenho, olha essa imagem que ele faz, a quantidade de detalhes assim que ele coloca, sabe? Ou seja, o cara sabia desenhar, mas ele era incomodado com o formato de como o Kyoe funcionava, né? Com aquela rigidez, com aquela estrutura de representar o mais próximo do real possível. Ele meio que joga aquilo pra cima e fala: eu vou fazer poucas linhas, vou fazer um negócio que você tem que entender o espírito da obra e não o seu formato. E aí nasce o Ryakuga Shiki. Olha esse fazão que ele desenha aqui, incrível. E o Kitao Masayoshi é a inspiração direta pro personagem do Kanjuro do One Piece. Spoiler aí pra quem não vê One Piece, eu vou dar um spoiler. Então, se você quiser evitar spoiler, pula aí 1 minuto ou 2 do vídeo, tá bom? Pulou? Se tiver pulado, não vai saber que eu falei isso, né? Mas tudo bem. O começo do Kanjuro, ele faz esses desenhos assim com formas bem simples, bem banais, podemos dizer assim, né? Um negócio até mal feito, um negócio bem simples que simula o estilo do Ryakuga Shiki. Esse tigre mesmo até lembra, com certas proporções, o tigre que o Masayoshi faz. Só que aí, mais pra frente na história, descobre que o Kanjuro ele é um traidor e ele é um mestre no desenho. E aí ele desenha essa garça assim super bem detalhada, ó, um desenho que ele fazia, né, enquanto ele estava camuflado como do bem, né, tal, e quando ele trai, ele faz um desenho assim extremamente naturalista, realista e tudo mais, que é esse formato aí do Masayoshi de fazer esse desenho mais simples, ao passo que ele também tem a capacidade de fazer desenhos muito mais complexos e elaborados. É um autor maravilhoso. O Masayoshi assim, é um dos grandes gravuristas de ukiyo-e. É um dos meus favoritos nesse período, até mais que o Hokusai.
E tem também o Kuniyoshi, que eu gosto bastante, mas assim, o Masayoshi ele tem um destaque muito interessante e não sei por quê, pouquíssimo falado. Touchusai Sharaku. Sharaku é um mistério. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde nasceu, ninguém sabe se ele é uma pessoa ou várias. Nem quando ele morreu, sabe? E a carreira dele durou só 10 meses, entre os anos de 1795 e 1796. Muito kabuki. Yakushae, né? No caso, Yakushae, aos montes, focado só nisso. E muitas pessoas começaram a suspeitar que, por ele fazer muito kabuki, muito Yakushae, ele pode ter sido um ator de peça kabuki. Tem um filme chamado Sharaku, que é um filme, assim, uma adaptação livre de alguma coisa, que teoriza-se quem foi Sharaku, né? E aí tem outros que falam que Sharaku não foi uma pessoa, foi vários, né? No filme do Sharaku, o Sharaku ele era um ator de kabuki, ou ele era um contra-regra, né, de alguma peça lá de kabuki. Acontece um acidente com ele, assim, bem sério, e ele precisa meio que se distanciar do palco. E quando ele se distancia do palco, a fonte que ele tem de sustento é fazer peças de Yakushae. Falando assim, vocês não têm ideia, mas essa imagem aqui, clássica, icônica e fenomenal, foi feita pelo Sharaku. Essa imagem aqui sempre aparece, quando se fala de ukiyo-e, sempre aparece essa imagem do ator de teatro kabuki com os olhinhos vesgos, né? Então, quando você vê essa representação do olhar vesgo, é um ator representando o personagem histórico dentro do kabuki. E aí o filme mostra isso, né? Ele tem que ficar parado esses meses para se recuperar e ele começa a fazer arte. E as pessoas falam que Sharaku é falso e tudo mais porque Sharaku vem de Sharakusei, que significa sem sentido, baboseira. Uma tradução livre é tipo nonsense. Então, o nome Sharaku é mais ou menos uma corruptela de Sharakusei. E aí corrobora ainda mais para teorizar quem foi Sharaku, o que foi Sharaku e quem foram o Sharaku. Outros até dizem que o Sharaku foi o Hokusai. Ou seja, é uma personalidade repleta aí de mistérios. E aí o diferencial da arte do Sharaku são faces extremamente expressivas, cheias de detalhes, expressões faciais bem interessantes, exageradas, assim, coisa do tipo. E ele foi inovador por fazer muito disso aqui. Zero de fundo. Um fundo preto. Ou seja, você dá destaque para a figura em primeiro plano. Então você tem essa figura aqui, esse ator de teatro kabuki, muito destacado na imagem. Assim como tem esse aqui, também de teatro kabuki. Olha como ele é destacado. Ele tá na frente, sabe? É tudo preto, não tem fundo, não tem nada. É uma imagem como se fosse uma 3x4, como se fosse uma fotografia tirada por alguém no estúdio e coisa do tipo. Isso foi muito doido. Era valorização pela valorização do ator e ponto final. Ele é muito importante pro mangá? Não, mas porque eu coloco ele por conta desses elementos, inclusive um personagem do One Piece, né, que é o Kinemon, ele é 100% baseado nessa figura aqui do Otanji Oniji III como Yako Edobei. Bem, a gente vai encerrar essa parte por aqui porque o Shunga merece um vídeo só pra ele. Então, como de sempre aqui no curso, espero que tenham gostado e te vejo, você mesmo, no próximo vídeo onde vai falar de Shunga, de picardias, de picância, de pornografia, arte erótica e pornográfica no Japão medieval. Se você tem menos de 18 anos, não é aconselhável você ver o próximo vídeo, tá bom? Então pula ou nos vemos no módulo 2. Te vejo no próximo vídeo, se for mais de 18 anos. Hein? Até logo!